Olá a todos, aqui é o Showtime 112. Em 1941, o governo britânico já estava bem ciente de que um ataque japonês às suas possessões coloniais na Ásia, como a Malásia e a Birmânia, era altamente provável. O governo holandês no exílio, que controlava as Índias Orientais, uma grande fonte de petróleo bruto, compartilhava preocupações semelhantes. No entanto, ambas as potências europeias tinham poucas opções para impedir uma invasão japonesa determinada. Em termos de poder aéreo, tanto a Grã-Bretanha quanto a Holanda dependiam fortemente do Brewster Buffalo como sua principal aeronave de caça. Enquanto a história do Buffalo em serviço holandês será explorada em outro vídeo, este aqui foca em seu papel na Força Aérea Real. O Brewster Buffalo rapidamente se tornou obsoleto e costuma figurar entre os piores caças da Segunda Guerra Mundial. Originalmente projetado como um caça embarcado, entrou em serviço na Marinha dos Estados Unidos em dezembro de 1939. A variante F2A3 era equipada com um motor Wright Cyclone, refrigerado a ar de 1.200 cavalos de potência, atingindo uma velocidade máxima de 321 mph ou 517 km/h. E estava armado com 4 metralhadoras de 12,7 milímetros. Apesar de ser inferior aos caças britânicos e alemães mais recentes, o Buffalo estava em alta demanda devido à escassez de aeronaves de combate modernas na época. Os britânicos encomendaram os primeiros Brewster Buffalos em 1939, recebendo um lote inicial de 32 fuselagens, originalmente destinadas à Bélgica. Em 1940, eles compraram mais 170 unidades sob a designação de exportação, B-339, e que a RAF chamou oficialmente de Buffalo Mark I. A versão de exportação tinha motor mais fraco que a da Marinha dos Estados Unidos e, apesar de agradável de voar, foi considerada inadequada para o teatro europeu. Devido ao fraco desempenho em alta altitude, superaquecimento do motor e outros problemas, os Buffalos foram eventualmente enviados para o Extremo Oriente. A decisão se baseou parcialmente em inteligência, que indicava que os pilotos britânicos enfrentariam caças japoneses desatualizados, como o Ki-20 e 7. Essa avaliação não estava totalmente incorreta, já que o Ki-20 e 7 realmente formava a maior parte da ordem de batalha japonesa na campanha da Malásia. E mesmo o mais moderno Ki-43 não era decisivamente superior ao Buffalo. Por outro lado, o famoso A6M0 já havia realizado missões de combate na China desde setembro de 1940 com um sucesso impressionante. Isso deveria ter sido notado pela inteligência aliada. Havia também certo preconceito racial envolvido. Na verdade, Spitfires e Hurricanes eram urgentemente necessários no teatro doméstico e no norte da África, sobrando poucos para outras frentes. No final das contas, o envio deles não teria feito diferença. Um total de 167 Buffalos foram designados para o Extremo Oriente, chegando a Singapura na primavera de 1941 para fornecer defesa aérea para a Malásia, Singapura e Birmânia. Essas aeronaves foram distribuídas entre 5 esquadrões da RAF e da Commonwealth no início da guerra. Esquadrões da Força Aérea Real, da Australiana e da Nova Zelândia, com 50 Buffalos ao todo, foram enviados ao aeródromo de Kalang, em Singapura. O 21º Esquadrão da Força Aérea Real Australiana estava baseado em Sungai Patani, no noroeste da Malásia, enquanto o 67º Esquadrão da RAF foi enviado para a Birmânia. Muitas das aeronaves foram armazenadas devido à falta de pessoal e pelo menos 20 foram perdidas em acidentes de treinamento. No outono de 1941, a maioria dos pilotos era inexperiente, especialmente com caças monoplanos. O sargento de voo neozelandês Jeff Friskin, que se tornaria o piloto de Buffalo mais bem-sucedido fora da Finlândia, achou o avião fácil de pilotar e pousar, e gostava de fazer acrobacias com ele.
No entanto, ele observou que o avião subia como um tijolo, levando de 15 a 20 minutos para atingir 15.000 pés. Friesen achava que o Buffalo precisava de mais 300 cavalos de potência para enfrentar os aviões japoneses. A opinião dele sobre o avião era mais favorável que a da maioria dos pilotos. No entanto, na noite de 7 para 8 de dezembro de 1941, a frota de invasão japonesa se aproximou da costa nordeste da Malásia. Os primeiros a enfrentar o inimigo foram os bombardeiros Hudson australianos. Dois foram abatidos pelas defesas antiaéreas, mas relatos indicam que os 3 navios de transporte japoneses foram atingidos. Um deles acabou afundando. O Esquadrão 243 tinha um pequeno destacamento no campo de aviação de Kotabaru. 2 Búfalos receberam ordens para atacar barcaças de desembarque no rio Kelantan e a cabeça de praia japonesa. A primeira ação do Búfalo na campanha resultou em uma aeronave danificada pelo fogo vindo do solo, forçando o piloto a retornar à base. O oficial piloto Shields permaneceu sozinho e avistou alguns bombardeiros japoneses Ki-21. Enquanto os perseguia. A 9.000 pés, ele viu outra aeronave, 2.000 pés abaixo, se aproximando. Ele abriu fogo a cerca de 350 jardas. Porém, sua visibilidade era ruim por causa do para-brisa oleoso. E outro problema comum do Buffalo logo se manifestou: o travamento das metralhadoras. Todas as 4 metralhadoras travaram após 2 disparos, forçando Shields a se afastar e retornar à base. Mais ou menos na mesma época, do outro lado da península da Malásia, em Sungai Patani, o 21º Esquadrão da Força Aérea Real Australiana foi alertado sobre aeronaves se aproximando do oeste. 2 seções de Buffalo foram colocadas em prontidão, mas nenhuma aeronave foi acionada. 10 minutos depois, uma formação de Ki-20 e um Celis do 98º Sentai foi avistada a 11.000 pés. 2 pilotos já estavam em seus Buffalos quando bombardeiros japoneses atacaram o campo de aviação. O tenente de voo Bob Kirkman e o oficial de voo John Hooper decolaram em meio às explosões das bombas e, eventualmente, alcançaram os bombardeiros, tentando um ataque. Mais uma vez, as metralhadoras dos Buffalo falharam. O ataque destruiu 2 Buffalos e danificou mais 5, junto com 2 Blenheims. Outros aeródromos também foram atacados. Os aeródromos britânicos na Malásia careciam de alerta antecipado eficaz e abrigos para aeronaves. Alguns aeródromos tinham áreas de dispersão e sua defesa antiaérea era modesta, ou em muitos casos, inexistente. Esses fatores fizeram a campanha de contra-ataque aéreo japonesa ser muito eficaz. O 21º Esquadrão da Força Aérea Aliada, em Sungai Patani, estava organizando patrulhas e voos de reconhecimento, levando ao primeiro encontro do Buffalo com caças japoneses. O
O oficial de voo Hooper estava em patrulha no perímetro quando avistou 7 bombardeiros KI-20 e um a 600 metros acima dele. Ele então foi atacado por caças de escolta, identificados erroneamente como Zeros, mas provavelmente eram Ki-40 e 3 Oscars. 6 caças inimigos cercaram Hooper, mas ele conseguiu escapar com uma manobra split-ass. A formação japonesa estava indo para outro campo de aviação, então os Oscars o deixaram em paz. O tenente de voo Kinemont e o sargento Norm Chapman foram enviados para procurar possíveis locais de pouso em Singora. Ao chegarem, eles foram interceptados por uma dúzia de caças com trem de pouso fixo, identificados como Navy 96S, mas na verdade eram Army KI-27S, provavelmente do 11º Sentai. Kinemont lembrou que o céu estava cheio de círculos vermelhos, com todos os japoneses tentando atirar neles. Ele conseguiu disparar uma rajada contra um deles, sem mirar direito, e então mergulhou para escapar. Enquanto escapava, Kinemon disparou uma rajada contra um hidroavião HK-6, mas errou o alvo. Um Ki-27 foi mais persistente, seguindo Kinemont até baixa altitude, mas ele evitou os disparos e acabou escapando. Os pilotos do 11º Sentai alegaram ter abatido 2 Búfalos, mas ambos, na verdade, retornaram à base. Outro ataque a Sungai Patani ocorreu no meio da manhã, envolvendo Ki-20 e um S a 1.200 pés. Esse ataque foi devastador, deixando o esquadrão número 21 com apenas 4 Búfalos intactos. O esquadrão recebeu ordens para recuar para Butterworth, que também fora atacada. O destacamento do Esquadrão 243 foi retirado quando os japoneses estavam prestes a capturar seu campo de aviação em Kotabaru. O primeiro dia do ataque foi desastroso para as forças britânicas e da Commonwealth, mas as coisas só iriam piorar. Isso conclui a primeira parte da história do Brewster Buffalo. Na Malásia, o 8 de dezembro de 1941 marcou um dia sombrio para as forças britânicas e da Commonwealth na Malásia. O exército japonês capturou o campo de aviação em Kotabaru e atacou duramente bombardeiros e caças britânicos e da Commonwealth. Às 10h40 da manhã, 2 Búfalos restantes, pilotados pelos oficiais Jeff Shepard e Daryl Sproul, foram enviados para a missão de reconhecimento além da fronteira com a Tailândia. Lá, eles avistaram uma coluna de 12 a 15 tanques leves japoneses Notavelmente, um soldado na coluna acenou com a bandeira japonesa, aparentemente confundindo os Búfalos com aeronaves aliadas. Essa confusão provavelmente permitiu que os 2 pilotos australianos atacassem a coluna sem atrair fogo antiaéreo. Pouco depois, eles também atacaram uma coluna de transporte, reivindicando 4 caminhões destruídos.
Apesar de sofrer pesadas perdas, a RAF ainda conseguiu realizar um ataque à base aérea ocupada pelos japoneses em Singora, na Tailândia. Os esquadrões 34 e 60 da RAF uniram forças, enviando 6 bombardeiros Bristol Blenheim, tanto Mark I quanto Mark IV, representados aqui pela variante mais nova, para atacar o aeródromo lotado. Os bombardeiros britânicos, voando sem escolta, foram recebidos por uma feroz oposição de caças japoneses. Apesar de lançarem as bombas, as tripulações da RAF não conseguiram ver claramente os resultados do ataque. Caças japoneses, né? KI-27 do 1º e 11º Sentai interceptaram os bombardeiros, alegando ter abatido 5 deles. Duas dessas reivindicações foram feitas por Naoharu Shiromoto, um as com 11 vitórias. Na realidade, 3 Blenheims foram perdidos. Mesmo assim, a RAF planejou outro ataque a Singora, que continuava a lançar frequentes ataques japoneses. Desta vez, 4 búfalos do 21º Esquadrão da RAF foram designados como escolta. Os caças eram pilotados pelos tenentes de voo Ricardo McKinney, Fred Williams, Max White e pelo oficial de voo Haroldo Montefiore. Após chegarem ao ponto de encontro e circularem por 40 minutos, os pilotos dos Buffalo tiveram que abortar a missão e voltar à base. Os bombardeiros não apareceram. Enquanto isso, os Blenheims foram pegos no solo durante outro ataque japonês, e todos, exceto um, foram destruídos. Quando os Buffalo retornavam de sua missão de escolta abortada, eles foram atacados. O tenente de voo Williams, mais tarde, lembrou-se de ter sido cercado por uma horda de Zeros. No entanto, isso é improvável. Os atacantes poderiam ter sido Ki-40 e 3 Oscars que os pilotos aliados frequentemente confundiam com o mais famoso caça da Marinha. Só consegui encontrar evidências da participação dos KI-20 e 7S com trem de pouso fixo. No entanto, uma confusa batalha aérea começou. Williams lutava com a baixa visibilidade. A graxa dos projéteis de sua metralhadora havia manchado o para-brisa. Em um momento, ele quase abateu seu companheiro McKinney, mas os rádios funcionaram dessa vez, e McKinney conseguiu avisá-lo. Tanto Williams quanto McKinney decidiram se afastar e pousar em Butterworth. No solo, eles observaram outra grande formação de bombardeiros e caças japoneses se aproximando, mas a equipe estava abrigada e as mangueiras de reabastecimento trancadas. Mesmo quase sem combustível e sem conseguir encher os tanques, Williams e McKinney decolaram novamente. Eles atacaram os bombardeiros acima da pista, mas ao menos 3 caças de escolta reapareceram. Enquanto os Zeros perseguiam os Buffalos, os 2 pilotos se separaram e McKinney foi rapidamente abatido sobre o mar. Ele se ejetou, sofrendo queimaduras graves no rosto, mas acabou sendo resgatado. O tenente de voo Williams agora enfrentava 3 caças japoneses, que ele novamente identificou como Zeros. Depois de um tempo, suas metralhadoras emperraram, forçando-o a se afastar e tentar um pouso.
Alguns caças japoneses os seguiram, mas Williams os conduziu através do fogo antiaéreo, fazendo com que eles interrompessem o ataque. Quando Williams se preparava para pousar, seus tanques de combustível acabaram e ele teve que pousar sem motor. Ele pulou para fora e correu para um bunker pouco antes dos caças japoneses passarem atirando e destruírem seu Buffalo no solo. Enquanto isso, os outros 2 Buffalos, pilotados pelo tenente Max White e pelo oficial Harold Montefiore, continuaram no ar. Preso em uma luta desesperada, Montefiore conseguiu atingir o caça japonês, reivindicando um 0 abatido. Essa, provavelmente, foi a 12ª vitória, o As Sargento Mor Tokuyasu Ishizuka, do 11º Sentai, que fez um pouso forçado com seu Ki-20 e 7, Ishizuka reivindicou. Derrubou 2 aeronaves inimigas na batalha e, após seu pouso forçado, conseguiu evitar a captura. Isso marcou a primeira reivindicação de vitória para os pilotos do Buffalo na campanha da Malásia. No entanto, Montefiore foi abatido apenas alguns minutos depois. Ele saltou de paraquedas e pousou em segurança. O único Buffalo a sobreviver foi pilotado pelo tenente de voo White. Embora sua aeronave estivesse seriamente danificada, White conseguiu realizar um pouso forçado na pista de Penang. Apesar dos danos, seu Buffalo foi considerado reparável. Se o primeiro dia de guerra foi difícil para a RAF e as forças da Commonwealth na Malásia, o segundo foi ainda mais duro. O esquadrão número 21 da Força Aérea Real Australiana foi evacuado de Potawart para Aipa, com apenas 2 Buffalos restantes. Os pilotos dos Buffalos conseguiram sua primeira vitória confirmada, com uma perda japonesa comprovada, mas também tiveram suas primeiras baixas em combate aéreo. A Força Plenum no norte da Malásia foi dizimada. De uma frota original de 47 aeronaves, apenas 10 restaram e só 2 estavam operacionais. Os invasores japoneses continuaram seu avanço, mas a campanha estava longe de terminar. Em 10 de dezembro de 1941, veio o maior choque da campanha para os britânicos. 2 grandes navios de guerra, o HMS Prince of Wales e o HMS Repulse, foram afundados por aeronaves japonesas. Esse evento já foi tratado em outros canais, então não entraremos em detalhes. Vários fatores levaram a esse desfecho, incluindo a falta de coordenação adequada entre a Marinha Real e a RAF, o que fez com que os navios de guerra não tivessem cobertura aérea. Os Buffalos só chegaram depois do ataque, avistando o Príncipe de Gales pouco antes de ele afundar sob as ondas. Depois disso, houve uma pausa nas operações aéreas, enquanto a RAF tentava se reagrupar no sul. Enquanto a Força Aérea do Exército Imperial Japonês deslocava suas aeronaves para aeródromos recém-capturados, como Kotabaru. O 11º Sentai trouxe seus Ki-43 e logo mais bombardeiros como o Ki-48 e o Ki-51 começaram a aparecer em grande número. A velocidade do avanço japonês surpreendeu os comandantes britânicos e da Commonwealth,
embora o combustível intacto nos aeródromos capturados tenha facilitado a invasão. Apesar disso, os japoneses continuaram pressionando os aeródromos da RAF e outros alvos. No dia 12 de dezembro, a ilha de Penang foi fortemente atingida por ataques aéreos de KI-48S e KI-51S. Em resposta, o Marechal do Ar Brooks enviou mais búfalos para IPUH. O esquadrão RAF 200 e 43, composto principalmente por pilotos da Nova Zelândia, contribuiu com 4 caças vindos de Singapura, anexando-os ao esquadrão número 21. No dia 13 de dezembro, Penang foi atacada novamente. Isso fez com que o quartel-general em Singapura ordenasse que 16 búfalos do esquadrão 453 da RAF fossem enviados ao campo de aviação de Butterworth, de onde haviam saído dias antes. O plano era enviá-los em 2 voos de 3 aeronaves e 2 voos de 5. O primeiro voo, liderado pelo tenente de voo Vanderfield, decolou de Singapura às 6 da manhã. Pretendiam reabastecer em Butterworth antes de uma missão de reconhecimento, mas não houve tempo para reabastecer. Eles foram imediatamente enviados para interceptar outro ataque a Penang, desta vez por 3 KI-48S e 18 KI-51S. Os Buffalo decolaram rapidamente de Butterworth e subiram em direção à cobertura de nuvens. Enquanto os bombardeiros japoneses se concentravam em atacar navios, Vanderfeld enfrentou um grande desafio. O trem de pouso dele não recolhia. Apesar disso, ele liderou os sargentos Bill Collier e Mac Reed para o combate. Os pilotos australianos, pouco familiarizados com as aeronaves japonesas, identificaram os Ki-40 como Mitsubishis e os Ki-51 como Stukas japoneses. Vanderfeld atacou os KI-48 de 2 motores a cerca de 7.000 pés rapidamente, abatendo um deles e fazendo-o cair em chamas no mar. Nenhum paraquedas foi visto. Então, 6 KI-51 surgiram das nuvens e foram atrás dos Buffalos. Vanderfeld continuou e abateu outro KI-48. Registros japoneses confirmaram a perda de 2 dessas aeronaves, incluindo uma pilotada pelo capitão Kunimi Hota, CEO interino do 75 O Sentai. Enquanto isso, Collier e Reed voltaram sua atenção para os KI-51S. No combate aéreo que se seguiu, Reed reivindicou 2 vitórias, enquanto Collier reivindicou outra. Novamente, os registros japoneses confirmaram a perda de 2 KI-51s. A formação japonesa estava sem escolta, mas após relatar o ataque dos Buffalo, 5 Ki-40 e 3S dos 59, os Sentai, foram enviados para ajudar. Chegaram tarde demais para salvar os bombardeiros, mas seguiram ao campo de aviação de Butterworth, dizendo ter destruído 4 caças. Collier e Reed haviam acabado de pousar, mas seus Buffalos não foram danificados. Provavelmente, os alvos eram aeronaves danificadas além do reparo em ataques anteriores. No voo de volta, o Major Tanimura Ko, dos 59, o Sentai, colidiu com seu ala e morreu. Logo, os acidentes passaram a atingir também os pilotos do Buffalo. Um voo vindo de Singapura, liderado pelo comandante de ala Leonard Neal, com os oficiais pilotos Tom Limes e David Brown, foi desviado de sua rota pelo mau tempo. Com pouco combustível, Livesey tentou pousar no que achava ser um campo de trigo, mas era um arrozal e seu Buffalo capotou.
Apesar das costelas quebradas, ele conseguiu sair. Os outros dois não tiveram a mesma sorte. Neil tentou um pouso de barriga, mas bateu em uma árvore e morreu quando o avião explodiu. Brown também bateu em árvores e morreu no acidente. O voo acabou na costa de Sumatra, do outro lado do Estreito de Malaca, e as autoridades holandesas ajudaram Livesey a voltar para Singapura. Outros voos conseguiram chegar a Butterworth, mas uma grande formação de 25 a 30 Ki-27S do 1º e 11º Sentai foi avistada nas proximidades. O tenente de voo Vigors lembra-se de decolar imediatamente após o pouso, sem nem mesmo reabastecer. Ele foi acompanhado pelo sargento O'Meara. Os dois atacaram de cima e por trás de uma nuvem, com Vigors mirando no centro da formação. Ele achava que tinha acertado alguns tiros, mas, como disse, a situação era tão intensa que não pensava na pontuação. Vigors rapidamente percebeu o quanto os caças japoneses eram manobráveis, e seu Buffalo levou um tiro direto no tanque de combustível, com o combustível explodindo em seu rosto. Ele se ejetou a cerca de 10.000 pés de altura enquanto descia. Os pilotos japoneses tentaram atirar nele, mas felizmente erraram. A abordagem japonesa era muito diferente da dos aliados. Eles não viam problema em atirar em um piloto de paraquedas, pois ele poderia voltar a lutar. Apesar do grande susto, Vigors sobreviveu. Embora gravemente queimado e ferido na coxa, ele foi resgatado por 2 malaios após passar a noite no topo de uma colina. O Buffalo do sargento O'Meara foi danificado, mas ele conseguiu escapar e fazer um pouso forçado. O tenente Grace também decolou para enfrentar os Ki-20 e 7, mas foi atacado a cerca de 700 pés de altitude. Ele conseguiu abater o Ki-27 antes que seu próprio Buffalo fosse danificado, forçando-o a pousar em Ipok. Um piloto japonês de Ki-27, o tenente Tomoichiro Fujisaki, do 1º Sentai, de fato foi morto durante esse confronto, e ele pode ter sido a vítima de Grace. Mais 2 pilotos, o oficial piloto Jeff Angus e o sargento Ron Elrich, estavam reabastecendo quando o inimigo apareceu e tiveram que decolar individualmente. Angus decolou primeiro, mas foi atacado por 2 caças japoneses. Ele foi atingido na primeira passagem, depois ferido na segunda, mas conseguiu escapar e fazer um pouso forçado em um campo de arroz. Apesar dos ataques contínuos, ele escapou de novos ferimentos. Elric não teve tanta sorte. Ele foi atacado imediatamente após a decolagem, 2 vezes levando seus perseguidores através do campo de tiro do Beaufort no aeródromo. Eventualmente, seu Buffalo foi abatido e Elric foi morto. O diarista do esquadrão registrou a lição: nunca decolem com aeronaves inimigas sobrevoando. Apesar de começar o dia com vários abates bem-sucedidos de bombardeiros japoneses,
13 de dezembro de 1941 acabou sendo ainda pior do que os dias anteriores para os defensores da Malásia. 3 pilotos foram mortos, outro ficou gravemente ferido e várias aeronaves foram perdidas. Os japoneses não perderam tempo e rapidamente deslocaram suas unidades para os aeródromos recém-capturados. Isso permitiu que eles mantivessem a pressão sobre a RAF em Alor Star. Os japoneses acharam o aeródromo quase intacto, com um enorme depósito de bombas e 1000 tambores de combustível de alta octanagem. Em poucas horas eles já lançavam missões de combate usando o combustível e as bombas deixados para trás rumo ao próximo alvo. Em Ipoh, no centro da Malásia, 2 esquadrilhas da RAF, a número 453 e a número 21, estavam tecnicamente presentes. Em 13 de dezembro, mal conseguiam manter 2 búfalos prontos para ação, enquanto outros eram preparados para operações ofensivas. Na manhã seguinte, 14 de dezembro, 5 pilotos foram enviados para procurar uma coluna japonesa relatada perto de Aurstar. O tenente de voo White e o oficial de voo Montefiore, do 21º Esquadrão, lideraram 3 pilotos do 453, o Esquadrão. No entanto, Montefiore e seus alas se separaram dos outros nas nuvens e tiveram que retornar à base. O tenente de voo White, junto com o sargento Sego e Borde, continuaram e encontraram a coluna japonesa e atacaram, mas logo se depararam com 3 bombardeiros leves. KI-50 e um Sônia do 27º Sentai. A caminho do ataque ao campo de aviação de Ipoh, uma feroz batalha aérea em baixa altitude começou. O tenente de voo Max White foi a primeira baixa. Seu Buffalo foi abatido e ele morreu, provavelmente atingido por um artilheiro traseiro do KI-50 e um que ele estava atacando. Mas os australianos ainda não tinham terminado. O sargento Borde desceu em mergulho logo acima das copas das árvores, ficou na cola de um dos bombardeiros de mergulho japoneses e abriu fogo a curta distância. Ele relatou ter visto o avião inimigo explodir em uma enorme bola de fogo e cair na selva. O sargento Seago atacou outro bombardeiro, vendo pedaços se soltarem dele antes que conseguisse escapar. Em seguida, ele metralhou a coluna japonesa. Mesmo ferido no ombro por fogo terrestre, Sego retornou a Ipoh com a proteção do sargento Borde. A perda de um Buffalo foi logo compensada pela chegada de mais 3 de Butterworth, viabilizados pelo trabalho incansável das equipes de solo. As equipes de manutenção em Ipoh trabalhavam dia e noite, com todos os reparos dos 2 esquadrões feitos pelo esquadrão número 21. A falta de pessoal impedia a solução completa de problemas persistentes, como as metralhadoras pouco confiáveis do Buffalo. No início de 15 de dezembro, mais reforços foram enviados de Singapura. 7 Búfalos, sob comando de Olshorn, tiveram a formação dispersa pelo mau tempo, obrigando 5 pilotos a voltar.
Um deles fez um pouso forçado em um arrozal, mas felizmente, escapando de ferimentos graves, Oshorn e o tenente de voo Kinemond continuaram, eventualmente avistando um pequeno campo de emergência em Porto Swettenham. Através de uma abertura nas nuvens, o Buffalo de Kinemond capotou ao pousar e ficou seriamente danificado. A metralhadora do Buffalo. Problemas surgiram novamente mais tarde naquela manhã, quando 3 Búfalos pilotados pelo tenente de voo Vanderveld e pelos sargentos Greg Borde e Matt O'Mara interceptaram 19 bombardeiros KI-48. Vanderveld já havia abatido 2 dos bombardeiros Lily, mesmo com o trem de pouso se recusando a retrair. Mas desta vez, suas metralhadoras emperraram, deixando-o incapaz de causar qualquer dano. Borde e O'Mara tiveram problemas com o armamento, mas mesmo assim dividiram a destruição de um bombardeiro. Borde manteve o mergulho até alinhar o bombardeiro na mira. Então viu o avião explodir em chamas e cair para a terra. Caças inimigos logo apareceram, mas Borde conseguiu escapar para dentro das nuvens. Enquanto isso, os artilheiros de Buffer, em terra, reivindicaram mais 2 bombardeiros. Os registros japoneses, no entanto, reconheceram apenas a perda de um KI-48, atribuindo-a ao mau tempo. Seus artilheiros afirmaram ter abatido 2 Búfalos, mas, na realidade, todos os 3 pilotos retornaram em segurança. Os japoneses também enfrentavam problemas com o clima após atacar o campo de aviação Buffleworth. 2 KI-43 e 3 KI-51 fizeram pousos forçados em 15 de dezembro. A aviação do exército japonês relatou suas perdas desde o início da campanha da Malásia. O relatório incluiu perdas devido a acidentes e ao clima. 15 KI-20 e um Celis-11, KI-20 e 7 Naites, 10 KI-40 e 3 Oscars, 5 KI-40 e 8 Lilies e 12 aeronaves diversas de reconhecimento e cooperação do exército. Até 17 de dezembro, os ataques japoneses a Ipó estavam aumentando. Naquela manhã, uma patrulha fixa de 3 Búfalos estava no ar quando 3 KI-40 e 3S dos 59 O Sentai começaram a metralhar o campo de aviação. Os pilotos australianos não abateram nenhum Oscar e 2 dos menos experientes foram atingidos. Cada um afirmou ter danificado um rival. Mas os japoneses exageraram muito, relatando que haviam enfrentado 6 Búfalos, abatido 2 e metralhado 7 bombardeiros. Ficava claro que defender o campo de aviação de Ipot era uma batalha perdida. Havia apenas uma pista de pouso e os abrigos de dispersão ficavam longe da pista, conectados por estreitos caminhos de táxi. Também não havia um sistema eficaz de alerta precoce. Observadores foram posicionados, mas dependiam de linhas telefônicas antigas e pouco confiáveis, o que tornava seus alertas apenas parcialmente eficazes. Na noite de 18 de dezembro, as tropas japonesas invadiram as posições dos observadores e foi dada a ordem para evacuar os Búfalos restantes para Kuala Lumpur. Na noite do dia 19, Ipok foi abandonada, desta vez com a pista de pouso devidamente demolida após tentarem deter o avanço japonês a partir do aeródromo de Ipok. Os pilotos dos Buffalo foram ordenados a recuar ainda mais ao sul. O foco principal passou para Kuala Lumpur, onde as aeronaves e pilotos restantes se reagruparam. Outras bases, já abandonadas pela RAF, rapidamente caíram nas mãos dos japoneses, enquanto a evacuação de Ipot era organizada.
Erros cometidos no início da campanha foram repetidos em Sunji, Patani, Butterworth e Taiping. Mais uma vez, os japoneses encontraram estoques intactos de combustível e bombas, apelidando essas bases capturadas de forma irônica de aeródromos Churchill. O campo de aviação de Kuala Lumpur, originalmente sede do clube de aviação local, tinha apenas uma pista e nenhuma área de dispersão. Todas as aeronaves foram obrigadas a ficar próximas à pista, tornando-se alvos fáceis para os ataques japoneses. Enquanto uma sala de operações e um sistema de alerta estavam sendo montados, nenhum dos dois ficou pronto a tempo. Os japoneses não perderam tempo em atacar Kuala Lumpur. O primeiro ataque ocorreu em 21 de dezembro, logo após o patrulhamento matinal dos Buffalo, quando pousaram 14 bombardeiros, KI-51 e KI-48, escoltados por uma dúzia de KI-43. Os 59, o Sentai atacou, mas causou poucos danos. Mas o próximo ataque veio rapidamente. Desta vez, 2 búfalos do Esquadrão 453 da RAF decolaram a tempo. O sargento Eric Peterson decolou primeiro, seguido pelo sargento Ross Lace. Enquanto subiam para cerca de 800 pés, eles avistaram 3 aeronaves, que lá se descreveu como tucas japoneses. Ele observou enquanto Peterson virou para atacar. Lace continuou subindo, esperando que mais aviões inimigos aparecessem. A 1.200 metros, Lei avistou uma formação de caças japoneses abaixo. Ele os identificou como Zeros da Marinha e logo se viu completamente cercado, atacado de todas as direções. Seu Buffalo foi atingido repetidamente e chamas e fumaça começaram a sair do motor. Percebendo que não tinha escolha, Lace se ejetou, mas não sem dificuldade. Primeiro, o coldre de sua pistola ficou preso na cobertura e depois, enquanto ele descia de paraquedas, os pilotos japoneses tentaram atingi-lo no ar. Felizmente, a pontaria deles falhou dessa vez e Lace pousou em segurança. Na verdade, os caças japoneses não eram Zeros, mas sim Ki-40 e 3 Oscars. Eles alegaram ter abatido 4 Buffalos, mas está claro que todos estavam atirando no único avião de Lei. Entre os pilotos creditados com uma vitória estava o futuro as de 14 vitórias Hiroshi Onozaki. Enquanto os japoneses exageravam ao relatar o Buffalo de Lei, o sargento Peterson conseguiu abater um bombardeiro e reivindicar 2 vitórias prováveis. Os supostos tucas japoneses eram, na verdade, Ki-50 e um Sonias. Ao anoitecer, mais búfalos de reposição chegaram de Singapura. Até esse momento, os pilotos de Buffalo voavam em pequenos grupos, sempre em menor número. Mas, em 22 de dezembro, às 10 da manhã, todo o 453º Esquadrão, uma dúzia de Búfalos, decolou de Kuala Lumpur, liderado pelo tenente de voo Vanderveld. Subindo até 7.000 pés, eles avistaram o inimigo. Apesar de lançarem seu maior grupo até então, os Búfalos novamente estavam em menor número do que o esquadrão inimigo. Anotações do diário. Eles encontraram primeiro os Zeros da Marinha. Uma batalha aérea começou, e então mais uma dúzia de aeronaves japonesas apareceu, identificadas como Zeros e Messerschmitt 109. A batalha rapidamente ficou caótica, e a formação dos Buffalo se dispersou.
Outros tipos, incluindo caças KI-20 e 7 e bombardeiros KI-48 e KI-51, também foram relatados na luta. O sargento Harry Griffiths lembrou-se de ver 20 aeronaves inimigas, anunciando que iria atacar apenas para ser informado pelo líder de esquadrão Harper, que estava em terra, que quando terminasse com aquelas, havia mais 20 voando acima do primeiro grupo. Griffiths afirmou ter abatido 2 aviões, possivelmente KI-20 e 7S. Ele disparou uma rajada contra um que apareceu à sua frente, viu o avião pegar fogo e girar em queda. Então ele viu outro caça japonês perseguindo um búfalo, provavelmente pilotado pelo sargento O'Mara. Griffiths disparou um tiro de deflexão, acertou o inimigo e viu o avião virar e mergulhar em direção ao solo. Mas seu próprio búfalo foi atingido logo em seguida. Duas aeronaves inimigas continuaram atirando até ficarem sem munição. Combustível vazou de um tanque rompido, mas milagrosamente não pegou fogo. Griffiths tentou levá-los ao fogo antiaéreo do campo de aviação, mas eles se afastaram. Os artilheiros, confundindo Griffiths com um inimigo, também abriram fogo contra ele, mas ele pousou em segurança, ferido, com 70 buracos em seu búfalo. Enquanto Griffiths atravessava o campo, viu outro búfalo se aproximando muito baixo, ele bateu em um barranco e caiu. Correndo até o 8º posto, Griffiths não achou ninguém, então ameaçou um oficial médico para conseguir ajuda. Para o piloto abatido, o oficial piloto Bob Drury, que infelizmente morreu devido aos ferimentos no hospital. Os principais oponentes do Búfalo nessa batalha foram 18 Ki-40 e 3 Oscars do 64 O Sentai, liderados pelo Major Tateo Kato. 6 Oscars, sob o comando do tenente Tadao Takayama, entraram em combate primeiro. Takayama mergulhou sobre os Búfalos, supostamente abatendo 3. Seu Oscar teria sido atingido por fogo antiaéreo no início da batalha e depois. Tanto dele quanto um búfalo pilotado pelo sargento Mac Reed foram vistos explodindo. Provavelmente devido a uma colisão ao tentar sair de um mergulho, possivelmente por falha estrutural. Rugas e rachaduras foram encontradas posteriormente em 6 Ki-43S após a luta. O incidente foi posteriormente retratado como um ataque de ariete no filme de propaganda de 1944 Kato Hayabusa Sentotai. Soldados indianos encontraram depois o Oscar destruído de Takayama, com buracos de metralhadora pesada na cauda, indicando dano em combate com os Búfalos. Além de Takayama, os créditos foram dados aos primeiros tenentes Yohei Hinoki e Shogo Takeuchi e aos sargentos Yoshito Yasuda e Biyoshi Watanabe. Um dos pilotos abatidos foi o sargento Skringor, que saltou de paraquedas a 10.000 pés sobre o campo de aviação após um ataque frontal com o que ele achava ser um Zero.
seu Buffalo pegou fogo e enquanto ele descia foi alvejado, mas conseguiu direcionar seu paraquedas para longe do perigo, pousando em segurança. Mas sofreu queimaduras nas mãos e no rosto após perder os óculos de proteção e não usar luvas. A batalha durou cerca de meia hora antes que os Ki-43 se retirassem devido ao baixo combustível. O momento exato não está claro. Bombardeiros japoneses também participaram e alguns foram atacados pelos Buffalos. O sargento Greg Board descreveu um mergulho quase vertical sobre um bombardeiro Mitsubishi, provavelmente um Ki-48 atirando até que ele se partisse e caísse em direção à terra. Board recebeu o crédito pela derrubada. Em seguida, ele avistou um zero abaixo, mas, ao se preparar para atacar, seu Buffalo foi atingido e pegou fogo. Ele tentou escapar mergulhando, mas teve que se ejetar pousando ileso na selva. O sargento Clare também alegou ter abatido bombardeiros japoneses, 2 de mergulho e uma aeronave bimotora, mas só recebeu crédito por um Ki-51. Mais 4 pilotos receberam abates prováveis, incluindo o tenente de voo Vanderfeld, que reivindicou um Messerschmitt 109F e um caça, tipo 97. Além dos destroços de Takayama, mais 2 aeronaves japonesas foram encontradas. Uma estava completamente queimada. Seu piloto, identificado como Major Numo, possivelmente de um Ki-51, foi abatido pelo sargento Clare. O piloto dos destroços de outra aeronave, segundo relatos, estava vivo e pediu aos captores que o matassem. A última baixa do dia foi o sargento Peterson, que mais cedo declarou ter abatido um Ki-50 e um I-2 prováveis. Por volta das 15h30, enquanto os Buffalos taxiavam para decolar, 4 Ki-40 e 3 dos 59, os Sentai, apareceram de repente e os metralharam. Todos os pilotos, exceto Peterson, saltaram e se abrigaram. Peterson conseguiu decolar, mas foi abatido e morto. A batalha marcou o fim das operações dos Buffalo a partir da Malásia. Os 7 pilotos sobreviventes e os 3 Buffalos, ainda operacionais do Esquadrão 453, retiraram-se para Singapura. Como tantos outros aeródromos antes, Kuala Lumpur foi evacuado. Em pouco mais de 2 semanas, a RAF foi expulsa da Malásia continental e continuaria a luta a partir de Singapura. Durante esse período, os pilotos do Buffalo receberam crédito por destruir 16 aeronaves inimigas, mas 8 pilotos do Buffalo perderam suas vidas. Apesar de seus muitos problemas, o Buffalo não foi o único culpado pela perda da Malásia. Uma aeronave melhor provavelmente não teria mudado o resultado. Obrigado por assistir, deixe nos comentários o que você achou da série e, como sempre, continue assistindo Showtime 112.